Chegou o momento que a gente faz agora, que vocês chamaram de sabatina com os pré-candidatos. Então, Renan está aqui, a gente vai começar com a seguinte pergunta. Primeiros 100 dias, ou se quiser reduzir, se achar que 100 é muito, os primeiros 30, o que você vai fazer, se for eleito? Eu começo antes dos 30 começarem. O que eu vou fazer na transição? O que é a PEC da transição? Eu vou pegar a PEC do deputado Kim Kataguiri, que faz uma reforma fiscal, e no período de transição eu preciso passar ela. Preciso passar ela urgente. A PEC da reforma fiscal, que inclusive deve ter passado no nosso episódio, foi discutida hoje no almoço, os detalhes dela. E essa PEC ela já vai endereçar a questão fiscal brasileira para poder começar entregando não só aos investidores, mas ao povo brasileiro, uma questão de previsibilidade sobre as contas públicas brasileiras para diminuir a curva da dívida e a questão dos juros. Com base Primeira nisso, medida. essa primeira medida ainda na transição, antes de assumir, antes de sentar na cadeira. Sento na cadeira no dia 5 de janeiro, segurança pública. Foco total em destruir as fortalezas do crime organizado nos principais estados onde eles avançaram muito, especialmente no Ceará, que é um estado que avançou demais, na Bahia, que teve muito avanço, e naturalmente no Rio de Janeiro. Outros pontos estratégicos que já dá para fazer operação junto com o governo federal. Porto de Santos, Baixada Santista, em São Paulo, onde há o escoamento da produção internacional da droga que passa pela rota bioceânica. E com base nisso, devolver o brasileiro para o próprio território, passando junto a alteração nas leis penais, nas leis de processo penal e trazer o que a gente chama de direito penal do inimigo, que vai qualificar as organizações criminosas, as facções, os cartéis, chamem como preferir, como organizações anômalas, como inimigo, onde os direitos e prerrogativas individuais desses membros dessas facções serão relativizados. Eles vão perder essas prerrogativas porque eles estão em permanente cometimento de crime e não reconhecimento do Estado brasileiro, que é basicamente como se fosse qualificar eles como terroristas. Com base nesse novo arcabouço e nessa ação, a gente começa a devolver o Brasil para os brasileiros e aí a gente fala, bom, começamos o governo, porque conta pública garantida no médio prazo e retomada do território. No primeiro ano de mandato, só para fazer uma extrapolação, com certeza a gente vai atrair investidores, o Brasil começa a entrar num clima de otimismo e, paralelamente, a gente vai diminuir muito a taxa de homicídios, a taxa de roubos e furtos. O Brasil vai começar a sentir ali, opa, tem alguma coisa nova no ar. E aí o grande jogo começa, que é o enfrentamento, o que eu falo, que é o centrão. Segurança pública, então, resolve com esse tratamento das facções como terroristas. Na sua visão, esse é o principal. Não só, mas também. Porque também, eu vou dar um exemplo, eu posso tratar o PCC quanto eu quiser como terrorista, mas se o PCC continuar operando, usando empresas no mercado financeiro, operando com título podre para cá e para lá, como eles fizeram, inclusive, numa sobreposição com o Banco Master. A REAG foi isso e a REAG operou Master junto com os demais. Se não utilizar a COAF e os sistemas de inteligência, eu também não pego o PCC. Eu sempre falo, existem dois modelos de ocupação política por parte do crime organizado. A ocupação horizontal, que é a que o Comando Vermelho faz, ocupa o nosso território, e a vertical, que é institucional, o PCC faz. Ocupa Ministério Público, ocupa prefeituras, ocupa polícia, ocupa mercado financeiro. Ambas têm estratégias diferentes para executar. STF. No começo do mandato, sim, eu quero saber como é que vai ser a reação do STF a essas medidas que nós vamos adotar. Minha primeira questão com o STF é essa, porque naturalmente é um enfrentamento a ser feito pelo parlamento, especialmente o Senado, com relação a tudo que a gente está vendo agora com relação ao Banco Master. E a resposta que eu estou dando agora, ela ainda vai ser qualificada pela delação do Vorcaro. A delação do Vorcaro vai nos dar o tamanho, vamos dizer, da evolução desse câncer que foi o envolvimento do STF no Master. E aí, com base nisso, a gente vai poder olhar e quais medidas nós vamos poder agir junto com o Congresso para fazer o enfrentamento. E falar em impeachment de ministro supremo tem que estar na pauta do dia. Paralelamente, só que eu não quero que esqueçam, paralelamente a isso, eu quero saber assim, se vai aparecer um ministro do STF com base numa ação que o PSOL vai entrar, querendo impedir que eu faça as operações, então logo assuma a presidência. Como assim? O PSOL pode entrar com uma ação dizendo que eu estou violando direitos humanos, usar o direito penal do inimigo para pegar o Comando Vermelho no determinado da favela, e pode vir uma decisão monocrática de um ministro do STF falando, não vai fazer, Renan, pare já a operação. E eu não vou cumprir essa decisão. Se essa decisão vier, com base, sim, estou colocando aquela região no estado de defesa, o estado de defesa foi aprovado pelo Congresso Nacional, estou no estrito cumprimento da Constituição Nacional. Se vier uma decisão que passe por cima disso, a decisão não pode ser cumprida. O que você tira, mudando um pouquinho, mas ainda falando de projeto, primeiro ano, vamos dizer, o que você tira de isso aqui foi bom no governo Bolsonaro, eu vou replicar, eu vou manter, isso aqui foi bom no governo Lula, eu vou replicar, eu vou manter? A melhor coisa do governo Bolsonaro que foi feito, teve um marco de saneamento, algumas parcerias público-privadas na área de ferrovia. Isso andou no governo Bolsonaro, isso era uma agenda de Brasil que tinha, assim como a reforma da Previdência, que é uma agenda que já vinha do governo anterior,
passou ali durante o governo Bolsonaro. Talvez a melhor ideia do governo Bolsonaro, que foi uma ideia do Guedes de fusão de municípios, que eu levo à frente, ela não foi sequer, vamos dizer, alvo de discussões por parte do Bolsonaro e o time dele, mas foi uma ideia boa que surgiu no governo dele. Do governo do Lula, a ideia de proibir redes sociais para jovens de determinada idade, proibir celulares em sala de aula, que é uma discussão que eles trouxeram, eu acho que isso faz bastante sentido. Como é que o Renan quer contar para os pais dele, a hora que ele sair da presidência, se ele for presidente? O que você quer contar? Ligar para o seu pai e falar, pai, Pai, eu consegui colocar o nome na história como alguém que encaminhou o Brasil para ser, que era sempre meu plano, uma das 5 maiores nações do mundo. E nada menos do que isso. Ser apenas um administrador é muito pouco, eu quero ser um reformador. Eu quero pegar um Brasil que estava indo para essa direção e colocar nessa direção aqui. É um redirecionamento até ideológico da nação, enquanto imaginação. E fazer isso, né, resolver a questão econômica, destruir as facções e hoje... E o que significa isso? E hoje, né, ligando para o pai, e hoje o Brasil está agora com uma força conjunta com o Peru, com a Colômbia, destruindo o crime organizado na América do Sul inteira. Não está precisando vir o Trump fazer isso. Muito pelo contrário, acabei de fazer uma parceria com o novo governo americano e a gente está fazendo agora armas em conjunto com os americanos em solo brasileiro nas terras raras. Uma das coisas que a gente percebe quando a gente vê MBL, né, é as pessoas falando que vocês são muito idealistas. Como é que você enxerga isso? Não é muito distante do que é? Não, na verdade não. A gente é prático, senão a gente não teria projeto que seria aprovado. Se a gente ficasse num idealismo distante da concretude, da realidade, a gente não faria coisas concretas. O MBL fez coisas concretas, começar pelo impeachment da Dilma. Depois, pelos inúmeros projetos de lei aprovados pelos vereadores e deputados estaduais e federais que fizeram parte dos nossos quadros. Se o Kim fosse apenas idealista, por exemplo, ele não seria um dos deputados mais produtivos. Ele aprova os projetos dele, ele aprova relatórios, então as resoluções são materiais. E a última de todas é a montagem do partido. Tem coisa mais prática do que isso? Então a gente entrega coisas concretas, só que a gente não elimina esse elemento idealista. Porque se você eliminar a sua capacidade de imaginar, de sonhar, você não serve para nada, você vira um celular sem um aplicativo, né? É isso, é só uma casca. Pegando o gancho do idealismo, que acho que vem muito da crítica eles não se juntam, não aceitam a ideia de juntar a direita para acabar com a esquerda, então essa crítica talvez venha até de parte até da direita mais bolsonarista. Invertendo a pergunta comum, porque o comum é perguntar, e por muito tempo foi, né? Por que vocês não apoiam o Bolsonaro? E o contrário, se num cenário hipotético, Flávio falasse, quisesse de alguma maneira ou por algum contexto apoiar o Missão, não, talvez nessa ou em futuras, qual que seria essa reação? Pode apoiar, é o mínimo que ele faz, se ele for uma pessoa decente, pode apoiar. Normal. Não é negativo? Uma coisa que vocês rejeitam? Apoio, tirando um apoio em que ele tenha uma pessoa que é maculada por vícios, tem a capacidade de ter poder sobre as nossas ações, o apoio apenas. Se agora você falar assim, eu vou apoiar, mas em troca eu quero tocar isso e aquilo, talvez não valha a pena. Então, seria vice dele? Jamais. Assim, essa pergunta é boa, porque essa discussão é sobre, no fundo, liderança. Quem tem que ter a liderança da direita? Eu posso fazer uma comparação. O MBL, em grande medida, liderou a direita brasileira entre 15 até 17. 15, 16, 17. Nesse período nós fizemos o impeachment da Dilma, organizamos as ruas para apoiar a Lava Jato e prender o Lula. E apoiamos reformas como a reforma trabalhista, que incluía dentro de si aquele fim do financiamento aos sindicatos, o fim do imposto sindical. O MBL participou exatamente de todos esses temas. Ou seja, enquanto o MBL liderou a direita vencia. Bolsonaro ganha a eleição, daí adiante a direita só perdeu. Só brigas estúpidas, só, vamos dizer, comportamentos praticamente de seita. Então, e paralelamente, veja, para vocês entenderem como funciona a política. O Kim, quando viu uma pauta razoável do governo Bolsonaro, ele votava a favor. Muitas vezes, na verdade, ele deve ter votado favorável a projetos que vinham do governo, mais vezes que ele votou contra. Então, no Congresso, votava a favor. Mesma coisa aconteceria no governo nosso, eles votariam também. Agora, a disputa não é sobre quem vota junto ali, é sobre quem lidera esse processo. Eu não acredito na liderança dos Bolsonaro. Sob a liderança da família Bolsonaro, a direita brasileira só perdeu. Sob a nossa liderança, ela só ganhou. E por quê? Nós somos pessoas melhores e mais capacitadas. Eles são pessoas que, do ponto de vista moral, são frágeis e, do ponto de vista intelectual, eles são frágeis. E eu quero demonstrar isso, por isso a gente agora tem um partido e o partido permite que a gente coloque uma candidatura para que as pessoas possam comparar.